Então, agora a gente vai dar a palavra para o nosso palestrante, o Thiago Berardi, né? A gente aqui está com um tema, né? Abrindo a caixa preta do empreendedorismo. Será que é uma caixa preta mesmo? Conta isso pra gente. Vamos compartilhar com os nossos empreendedores. Thiago, seja bem-vindo. Muito obrigado, Dani. Novamente, parabéns a todos os formandos. Então, boa noite. Eu quero agradecer ao convite da Dani, da Cris, da Agência Curitiba, do Vale do Pinhão, para congratular vocês com um pouquinho de conteúdo, um pouco da experiência que eu tenho e que eu tive com o empreendedorismo. Eu decidi colocar esse título, Abrindo a Caixa Preta do Empreendedorismo, porque a gente tem a parte bacana do empreendedorismo, mas às vezes a gente não consegue prever algumas coisas que são difíceis do empreendedorismo, né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Tanto a parte da glória, que a gente busca sempre em todos os negócios que a gente faz, seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional, como a parte das dificuldades. E o mais legal disso é que tudo bem, né? É tudo bem mesmo. Vou deixar para vocês a primeira frase da noite, que eu acho muito legal, que fala o seguinte, que empreender não é sobre ter boas ideias, é sobre executá-las. O autor dessa frase é um cara muito legal chamado Thales Gomes. Eu acho que quem é do mundo de startup aí conhece ele, Ele é um gestor bem capacitado, o cara da Singu, o cara do Easy Taxi, escritor de alguns livros, então bem bacana. Eu acho que é exatamente isso, E aqui todo mundo sabe, já se formou e está se formando, que uma ideia ela não tem valor se não for executada. E aí, falando disso, eu vou passar para o próximo slide, para que eu possa me apresentar, para todo mundo aqui de uma forma mais efetiva. Eu sou o Thiago Berardi, eu sou sócio fundador da BDDB, eu sou diretor de planejamento da BDDB e eu comecei a minha jornada muito cedo. Eu comecei lá em 2002, Então lá em 2002 eu tinha cabelo ainda, eu não tinha barriga, Eu tinha um sonho. Eu acho que todo empreendedor ele começa a partir de um sonho, que é de você tocar o seu próprio negócio. Eu já trabalhei em agência de publicidade, como criativo, sou formado em design, então já trabalhei em agência e o meu sonho era ter o meu próprio escritório. E, enfim, essa jornada, ela parece ter sido muito fácil, Ela parece ter sido muito legal, Eu já estava com um escritório, com cabelo, com uma equipe ali, parece que ela foi retilínea, mas na verdade, para chegar onde a gente chegou hoje, ela foi cheia de percalços, Ela foi realmente muito complexa. Ela foi muito complexa porque eu não tinha, na minha época, uma agência Curitiba, eu não tinha um Vale do Pinhão, eu não tinha aceleradoras, eu não tinha esse movimento, esse ecossistema do empreendedorismo muito forte. Na minha época existia uma instituição chamada Sebrae, existia um sistema chamado, um treinamento chamado Empretec, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, fizeram ou têm conhecimento. Então existia na verdade ali o nascimento de uma escola preparatória de empreendedores. Mas todos sabemos que hoje a academia, a universidade, ela não nos prepara ainda para o empreendedorismo, salvo o futuro das academias, A Universidade Futuro, que sim, agora a gente vê esse movimento de preparar para o empreendedorismo, o que é muito legal, E que eu acho que faz todo sentido. Além de estar como sócio, estar como diretor de planejamento de uma agência chamada BDDB, hoje eu tenho no meu time duas pessoas importantes, que é o Bruno e Vinícius, que são meus sócios. Eu fundei a BDDB e depois de um tempo eu trouxe para dentro da sociedade o Bruno e Vinícius, que trabalhavam já comigo e que são pessoas fantásticas, são pessoas que são melhores do que eu em alguns sentidos, em alguns departamentos. Eu acho que essa é a grande sacada do empreendedor, E aqui fica a segunda dica, que é você se aproximar de pessoas que são melhores do que você em determinados assuntos, Seja no desenvolvimento de arte, seja no departamento financeiro, seja no recrutamento e seleção, enfim. A gente não pode querer sentar em cima do ovo e chocar o ovo, porque senão isso pode se tornar moroso, Então a gente tem que aprender que é importante saber liderar, é importante saber delegar, mas também é importante reconhecer que a gente não pode fazer tudo dentro de uma operação, Então essa foi uma dos aprendizados que eu tive. Levou muito tempo. E como eu falei para vocês, eu comecei com 19 anos, Eu comecei muito cedo. Eu comecei a minha empresa, o meu CNPJ, antes mesmo de estar formado. E isso para mim foi muito legal, Eu tive
aquela gana, aquela garra de planejar, de ter a ideia e de executar do jeito que eu achava que seria ideal. Por vezes eu acertei, por vezes eu errei, né? Dando continuidade à minha apresentação, né, como a Dani pôde falar, eu também adoro viajar de moto. Eu amo motociclismo e eu sou um dos caras que apoia aí esse movimento do motociclismo ao redor do mundo, né? Eu tenho a grata satisfação de já ter ido até o Ushuaia de moto, foi a minha viagem mais distante, né, que é o fim do mundo, e a minha próxima é fazer Curitiba-Ushuaia, Ushuaia-Alasca. Então eu estou fazendo todo um planejamento para fazer esse tipo de viagem. Hoje eu tenho lá um canal no YouTube com alguns seguidores, tenho o meu Instagram, mas é muito legal porque eu planejei isso, né? E eu planejei me tornar um influenciador nesse segmento, primeiro porque é a minha paixão, né? Porque me faz muito bem. Eu acho que é importante a gente fazer o que a gente gosta, né? Acima de tudo, não simplesmente trabalhar ou estar suportado somente pelo resultado, né? Às vezes a gente encontra algumas pessoas que estão se preocupando só com o resultado e não com a jornada, né? Eu me preocupo com a jornada. E além da agência que hoje eu toco, eu me preocupo com a minha melhor idade. Então, o que eu quero na minha melhor idade? Eu quero que a minha agência esteja caminhando sozinha, por esse motivo eu coloquei também 2 outros sócios para me apoiar nessa jornada, e no futuro eu quero poder levar grupos para viajar de moto. Então, se eu não começar a plantar isso desde agora, se eu não começar a desenvolver essa minha aptidão, esse meu gosto desde agora e conseguir melhorar, criar roteiros específicos, conhecimento, bagagem, como que eu vou oferecer isso no futuro, na minha melhor idade, né? E transformar isso no futuro num negócio. Então, essa é a ideia. Hoje o YouTube, ele também monetiza, né? Ele também é um negócio, mas não é esse negócio que eu quero ter para a minha melhor idade. Eu quero ter a autoridade. E para ter autoridade eu preciso do tempo e do planejamento. Então esse é um segundo viés. Mas aí todo mundo que vê meu canal do YouTube, ou me vê viajando de moto nas redes sociais, e aí eu fico compartilhando as experiências, acha que é tudo beleza, porque é só um recorte, né? Acha que eu fui para o Ushuaia, é bonito, eu fui para Torres del Paine, é bonito, eu fui para o Chile, para a Argentina, Uruguai, enfim, é bonito. Mas ninguém enxerga isso daqui, né? Esse slide aqui, ele fala muito do que é andar de moto, né? Então tá lá, ó. Continuo sendo influenciador, mas sofri um acidente. A moto também tem os BOs. Assim como empreender, se você está disposto a andar num veículo que foi feito para cair, né? Tem 2 rodinhas e não 4 como um carro, você tem que estar disposto ou predisposto aos acidentes que vão acontecer. E aí a gente faz uma conexão com o empreendedorismo, né? Nem sempre a gente acerta. Em todos os movimentos que a gente faz de forma estratégica, nem sempre a gente acerta, né? E tudo bem, eu acho que vocês têm que ter essa consciência, né? Formandos do bom negócio, que tudo bem, faz parte do game, faz parte da jornada. Tem várias frases de impacto legal que errar não tem problema, é um aprendizado. O importante é errar rápido, pivotar e já continuar aí a jornada. Isso é uma verdade, só que isso é uma verdade que dói, né? Dói se acidentar. Dói se acidentar de moto, mas também dói se acidentar de forma empresarial, né? Quem está empreendendo. Então dói porque custa caro, dói porque a gente não dorme, dói porque as preocupações elas aumentam de acordo com as responsabilidades. Dói porque às vezes algumas coisas saem do nosso controle. Por exemplo, tá aí, ó, a pandemia, o setor de eventos foi prejudicado demais durante a pandemia. Não tinha como prever, né? Então dói porque algumas coisas são acidentais e fogem do nosso controle. E o legal que a gente tem que pensar, né? Acho que é a forma da gente viver que tudo bem. O importante é que a gente está aí desenvolvendo o ecossistema e tem um propósito, tem uma boa ideia e está executando essa boa ideia e quer transformar vidas, né? Esse eu acho que é o grande legal do empreendedorismo. É se moldar ao momento que a gente está vivendo, mas ao mesmo tempo impactar de forma positiva o outro. E quando eu falo outro, o professor falou muito bem, né? O professor Jorge falou muito bem. A gente tem uma característica, né, de pensar muito bairrista, né? Quero impactar só o meu mundinho, só aquele meu network, mas muito pelo contrário. Hoje a gente tem que ter uma visão global de tudo que a gente faz,
né? O impacto ele é global e ele pode ser global. E o trabalho, para ser global, ele é o mesmo trabalho do que você pensar pequeno, né? Então, eu externalizo isso sempre que a gente vai fazer algumas palestras, eu, Bruno e Vinícius, em faculdades, universidades, para incentivar realmente não só o empreendedorismo, né? Porque a gente acredita muito nisso, né? Como mola propulsora da economia do país, mas a gente acredita muito nessa transformação de que empreender é muito importante para gerar valor para o nosso país. Então, essa visão de que os acidentes vão acontecer e tudo bem, ela é importante ter. Além disso, né, além do YouTube, além da agência, além do Big Trail Adventure e da agência, eu também sou startupeiro e acho que é um dos motivos que eu estou aqui falando na Agência Curitiba. Já tive contato com a Cris Alessi, enfim, a gente está envolvido nesse movimento através da Miau App. A Miau é um aplicativo que une donos de pet a veterinários que tem sua agenda disponível 24 horas por dia. Então, nada mais é do que um aplicativo que você pode baixar no seu celular, cadastrar os seus pets, ou o seu pet, e quando ele tiver a necessidade de uma consulta de uma vacina, chamar o veterinário mais próximo da sua casa através do aplicativo. É um aplicativo muito tranquilo, fácil, mas eu comecei esse projeto em 2018 com uma ideia. E até hoje a gente está pivotando, melhorando, investindo. Começamos em 5 e eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com esse aplicativo ao longo desses anos, que hoje somos em 3. Por quê? Porque dói empreender. Empreender não é uma coisa tão simples quanto parece, né? Essa vontade que tem dentro do nosso coração e da nossa mente, ela é uma vontade que às vezes nos inunda e nos deixa cegos, que tudo vai dar certo, que tudo vai ser daquele jeito que a gente planejou, que os nossos pares eles vão fazer o que a gente gostaria que eles fizessem e o que eles combinaram que eles iriam fazer, e nem sempre é assim. Mas tudo bem, faz parte do game, faz parte da jornada. A gente saber que a cada dia que passa, nós mesmos somos pessoas diferentes, porque o meio nos transforma, porque o network nos transforma, porque a nossa bagagem diária nos transforma, né? Algumas coisas nos revoltam, outras coisas nos transformam, mas a revolta também gera uma transformação. Então a gente tem que ter essa consciência de que, em qualquer que seja a parte da nossa vivência, da nossa experiência, seja num relacionamento pessoal, eu sou pai, né? Já vou explicar para vocês, seja enquanto pai, seja enquanto sócio, a gente vai se modificar, né? E a gente vai sempre olhar de uma maneira diferente. O empreendedor, ele tem que estar preparado, vocês que estão se formando, ele tem que estar preparado para conseguir ser um bom ouvinte, né? A Cris falou, a Dani falou que saudade que a gente estava, né, de poder palestrar num palco com pessoas, né? Isso é verdade. Mas uma das características principais do empreendedor é escutar. E ele vai escutar o quê? Ele vai escutar a dor do mercado dele. Ele vai escutar o que os pares dele têm para falar dele, ou do negócio dele. Porque através dessa pesquisa, né, empírica, ou seja, escutar, é que a gente vai gerar essa transformação, é que a gente vai sanar essa dor, é que a gente vai se moldar. Então vejam, né, a agência, ela sofreu transformações ao longo do tempo, né? E hoje a gente, graças a Deus, está muito bem. O canal do YouTube, né, as viagens, ele tem um propósito na minha vida, né? E eu preciso gerar conteúdo de qualidade, porque eu tenho um propósito lá na frente, não é para agora, é lá na frente. No caso da Miau, a gente começou em 5 e hoje somos em 3. E tudo bem. Além disso, né, além de empreender em 3 frentes aí, que vocês já me conheceram um pouquinho, estão me conhecendo um pouquinho mais, eu também sou CAC, né? Para quem não sabe, eu acho que agora está em alta isso, né? Que é caçador, atirador e colecionador de arma. Eu gosto disso, é uma coisa que me faz bem, sou associado a um clube. Eu sou ciclista e tem as consequências de ser ciclista, né? Os riscos, eu já quebrei a mão, eu já me estrupiei inteiro como ciclista. Eu sou um pai de menina, então eu tenho que saber lidar também com a delicadeza das meninas, né? Então eu acho um barato levar minha filha para o balé, patinação, fazer cabelo, aprender a fazer trança, e aí se transformar isso. Eu não tinha nada disso, né?
eu não fui treinado para ser pai, né? Eu me tornei pai e a gente aprende diariamente a ser pai. Eu sempre falo, minha esposa tem uma fala muito legal que é quando a gente se torna pais, né? A gente descobre um pedacinho dentro do nosso coração para amar alguém que a gente nem sabia que existia, né? A gente amava tanto o nosso par, né? A esposa, o marido, enfim, que a gente não sabia que existia esse espacinho para amar uma pessoinha tão especial quanto o filho. E é incrível, realmente a paternidade é incrível. Como eu falei para vocês, eu também sou motociclista. Vamos lá, agora eu vou para algumas provocações, que eu acho que é muito importante, né? Diante de tudo aquilo que vocês já escutaram um pouquinho eu falar de mim, eu vou para algumas provocações para vocês. Quem você é? Né? Quem você é na essência, né? Saber quem você é, olhar para dentro, é um movimento que eu costumo fazer semanalmente, porque eu estou envelhecendo, né? E eu era o Thiago quando eu comecei a agência, eu tinha 19 anos, eu rodava à noite e tudo bem, eu estava bem no dia seguinte, se eu precisasse rodar à noite trabalhando, se eu precisasse inventar alguma coisa. Mas hoje é diferente, hoje eu não aguento rodar à noite trabalhando, né? Hoje eu preciso ter o meu dia, o meu tempo muito bem aproveitado. Eu preciso fazer com que cada movimento que eu faça, ele renda e ele gere um ativo para os meus negócios. E vejam, eu preciso entender as minhas limitações. E eu falei disso no começo, né? De entender as limitações. Todos temos. E tudo bem também, né? Então, eu venho falando esse tudo bem porque é uma coisa que parece que eu sou um cara conformista. Muito pelo contrário, eu me considero uma alma atormentada, tá? Porque eu sou um cara provocativo aqui dentro do meu escritório. E dentro de qualquer coisa que eu faça, eu sou provocativo. Até para minha filha, até para minha esposa, até para minha avó que tem Alzheimer, eu continuo fazendo provocações. Porque eu acho que através dessas provocações que a gente consegue transformar a forma de pensar. É a mudança de mindset, sabe? Que às vezes a gente encontra algumas pessoas, né? A gente cruza com algumas pessoas que elas têm um modelo diferente de pensamento. E eu volto a falar, tudo bem, mas... E se eu te provocar para você pensar diferente? Você vai achar que tudo bem também? Então, se conhecer quem é você, ele tem tudo a ver com sabotagem. Sabe por quê? Sabem por quê? Porque a gente se sabota todos os dias. Porque a gente quer o prazer, o mais confortável e o bolso cheio de dinheiro, né? Só que o que a gente vê lá fora, a gente vê... que as pessoas elas estão preocupadas às vezes com o problema, mas não com o sanar o problema. E aí elas depositam energia, força e tempo no problema e não em sanar o problema, né? E é por isso que eu falo que se você se conhece, você sabe que aquilo ali não compete aos teus skills, às tuas características de resolução, você precisa partir para quem sabe fazer isso. É a mesma coisa que pedir para que o Thiago faça uma operação médica. O Thiago não sabe operar. Não tem porquê o Thiago querer somatizar isso. Não, vai para o médico. Então, saber que você tem limitações e se conhecer tem tudo a ver com os seus propósitos de vida. E eles precisam estar alinhados com a sua essência, né? Eu coloquei ali, ó, seus propósitos, todos eles, em todos os sentidos, empresarial, pessoal, enfim, saber quem que você é e os seus limites. E precisa estar alinhado com a sua essência. O que é essa questão da essência? Eu gosto ou eu não gosto de fazer isso? Né? Porque se eu gosto, mesmo não sabendo, eu posso aprender. A diferença é que vai levar um tempo para eu aprender. Então tem uma curva de aprendizagem para eu poder daí executar aquela tarefa. Caso não tenha alinhamento, eu, Thiago, não gosto, por exemplo, de programar. Mentira, eu gosto, tá? Mas enfim, eu não gosto de programar. Eu não vou aprender programação. Eu vou passar para o meu programador desenvolver algum projeto. Se eu gosto de aprender, eu tenho que saber que eu vou levar 3, 4, 5 anos para aprender a programar. E aí isso vai fazer parte das minhas aptidões, né? Então, me conhecer, isso é fundamental para vocês que estão se formando, né? O que vocês gostam, o que vocês não gostam. Segunda provocação. Qual vai ser a sua próxima desculpa, empreendedor? Porque é muito fácil dar desculpa, né? Vocês concordam comigo? Mas não deu certo por causa disso. Não deu certo por causa daquilo. Eu chamo isso de bengala, né? A gente fica se apoiando nas bengalas das desculpas. O professor falou com muita propriedade, eu só não lembro quem foi, mas ele estava com uma máscara ali, eu não me recordo quem foi. No começo da nossa conversa, ele falou que a gente faz acontecer, né? Por maior que seja a dificuldade, né? Eu acho que estava tendo contato com o prefeito, alguma coisa assim, a gente faz acontecer, sempre dá um jeito. E é esse o perfil do empreendedor que o mundo precisa, né? É aquele que sabe que vai ser difícil,
é aquele que bate na trave, não dá certo, mas ele não desiste e ele não fica dando desculpinha. Ah, mas o meu negócio não cresceu por causa da pandemia. Ah, o meu negócio não cresceu porque faltou dinheiro. Ah, o meu negócio não cresceu porque eu não tinha cliente. Então, está faltando alguns negócios dentro de você, né? Essa transformação. Porque vejam, eu vou dar o meu exemplo. Eu comecei sem nada, sem dinheiro, sem agência, sem cliente, sem nada. E aí criei um plano de negócio e aí consegui meu primeiro cliente e aí fui abrir meu escritório. Mas vejam, isso é inerente, né? Parar de dar desculpa e parar de se vitimizar quando a gente vai falar de empreender é fundamental para você conseguir subir degrau por degrau. E vejam, às vezes a gente consegue subir degrau de 2 em 2, de 3 em 3, mas normalmente não é assim. A gente sobe 2 e desce 3, sobe 4 e desce 2. Por quê? Porque envolve aqui aquela linha do tempo que eu falei para vocês, que ela não é retilínea no empreendedorismo, ela é cheia de percalços, né? E às vezes você precisa voltar 2 casas no tabuleiro para andar 5. Esse voltar 2 casas faz parte do game, né? Então o que eu venho provocar vocês é o seguinte: parem de dar desculpa porque vocês estão voltando 2 casas. Tudo bem, faz parte voltar 2 casas, faz parte da jornada. Eu não sei se vocês sabem, mas para subir o Everest, às vezes as pessoas precisam ficar no campo base esperando a tempestade passar. E galera, tempestade tem como prever? Não tem. Tem que esperar a tempestade passar, para daí chegar no topo do Everest. Então, vejo, e chegar no topo é uma coisa engraçada, né? Quem já subiu uma montanha sabe. Ah, cheguei lá. Tudo bem, vai ter uma vista bacana, mas o legal é a jornada, é ir até lá. Então, aprendam a ver, a ter felicidade na jornada. Outra coisa que eu acho que a próxima palestrante vai falar, Yara, para de resolver problema, empreendedor. Vocês precisam, na verdade, resolver processos. O empreendedor, quem está à frente do negócio, não tem que resolver problema, tem que saber escutar. Eu já falei isso. E tem que aprender a resolver processo. Quem resolve problema, fica resolvendo problema, não pensa na solução do problema, fica resolvendo o problema. Então, pensem que os processos eles precisam ser melhorados, né? E aí entram estratégias de growth hacking, de design thinking, de uma porrada de coisa, de ferramenta que a gente tem disponível hoje, que foi descoberto, que está aí gratuitamente disponível para vocês. Puxa vida, pesquisem. O YouTube está disponível para a gente pesquisar um monte de conteúdo legal. A internet está disponível para a gente pesquisar um monte de conteúdo legal. Tem um monte de curso legal para ser feito. Então, eu acho que esse movimento de autodidata e de procurar informação, ele é um movimento do empreendedor atual e do futuro. Não ficar dependendo do problema, não problematizar o problema. É bem engraçado isso, né? Mas não colocar o problema no centro de tudo e aí não sair daquele ciclo, daquela gestalt, né? Então é a terceira provocação. Quarta provocação: esteja disposto a pagar o preço, né? Eu contei para vocês as 3 historinhas ali do acidente, da desistência de sócios e da jornada da BDDB. Tem que pagar o preço, né? Uma madrugada ou outra, paga o preço. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas da tua vida para empreender. Faz parte do game, né? Faz parte da jornada. Às vezes crescer dói, às vezes não, quase sempre, né? Crescer dói. A gente vê algumas coisas olhando o jardim do vizinho, e a gente sempre acha que o jardim do vizinho ele é mais verde do que o nosso, né? Então a gente compara aí negócios, compara crescimento, compara alavancagens, compara investimento, né? A gente está vendo aí o mundo das startups, valuation do Nubank, enfim, CIMED e outros segmentos crescendo absurdamente. E às vezes a gente não está disposto a pagar o preço. E esse não estar disposto a pagar o preço, ele é o freio de mão dos negócios. E é o freio de mão dos empreendedores. Daquele tipo assim, mas se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que fazer isso. Não estou afim. Não estou com vontade, vai doer demais, eu vou sangrar. Vocês têm que ter uma coisa na cabeça de vocês que assim, faz parte do ser empreendedor sangrar. Faz parte do ser empreendedor pagar o preço. Nem tudo é glória, sucesso e dinheiro no bolso. Não é isso. A gente trabalha para atingir isso, né? E a gente tem que entender que às vezes a alegria, né, a felicidade, a verdadeira felicidade, não é a riqueza financeira, e sim o tempo de qualidade.
que a gente tem, né? Então, hoje a gente tem ouvido falar, né? Acredito que quem está aí na sala tem ouvido falar, que tempo de qualidade é o maior ativo do profissional do futuro, né? Você ter tempo para desenvolver as suas atividades, mais do que o dinheiro. Então eu vejo que isso aqui dentro do nosso negócio faz muito sentido. A gente não ter que viver naquela loucura, sabe aquela loucura que todo mundo fala, nossa, como é que você está aí? Você encontra um amigo, nossa cara, tá uma loucura. A gente atrai essa loucura para o nosso dia a dia. E vejam, parem de falar isso, né? Não achem que é sempre uma loucura, né? Eu estou falando de abrir a caixa preta porque vão ter percalços, mas se molde, né? Se moldem para que não existam esses percalços. Planejamento estratégico, alinhamento comercial, visão de futuro, parar de procrastinar, tudo isso tem a ver com a felicidade que vocês vão ter na operação que vocês vão desenvolver ao longo do negócio de vocês, do ser empreendedor, né? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui porque eu sei que o tempo urge também. Falei já isso, pare de resolver problema e comece a resolver processo e aprenda a gerenciar pessoas, né? Isso é fundamental. Vejam, eu comecei com 19 anos e com 19 anos eu tinha uma equipe de 7 pessoas mais ou menos, e nessa equipe tinham pessoas mais velhas do que eu, de idade. Vejam o meu desafio, liderar pessoas mais velhas do que eu. Eu tive que aprender a fazer isso, né? Horas eu errei, horas eu acertei. Entender as dores e se cercar de pessoas melhores do que a gente, isso é fundamental, né? Já falei isso também, estou sendo aqui até repetitivo. Aceite os obstáculos com bom ânimo, né? Lembre-se de que tempo é ativo. Eu sempre brinco com alguns amigos meus que alguns ganharam muito dinheiro muito rápido e outros ainda estão na jornada de crescimento, né? Quem se formou comigo, ou amigos mesmo do colégio, enfim. O tempo de cada um, ele é diferente. A minha página do livro, ela está no capítulo tal. A tua página do livro, ela está em outro capítulo. Não ache que o seu livro vai ser igual ao livro do seu vizinho, do seu amigo ou do empreendedor que compete com você pelo mesmo mercado. Jamais, isso não vai acontecer, né? Mas tem alguns autores que conseguem ser inspirados e aí eles conseguem escrever o livro dele mais rápido, né? Mas vejam, faz parte do game, né? Isso é muito importante. Vamos lá, eu tenho algumas coisas legais para falar para vocês sobre performance comercial. Quando eu falo de performance comercial, isso tem a ver com posicionamento estratégico de marketing. E como dono de agência, de branding, de design e por cuidar do marketing hoje de 24 marcas, eu posso falar para vocês, não há ativação comercial sem um marketing efetivo, tá? O sucesso em vendas, até tem um gestor de agência aqui que teve uma frase bem legal. O marketing vem antes do que o sucesso em vendas. Isso é verdade. Vocês precisam ter um planejamento de marketing, um posicionamento de marca e de marketing muito estratégico, nichado para o perfil de cliente ideal de vocês. E essa definição de ICP, né, de perfil de cliente ideal, ela é fundamental para que vocês não saiam dando tiro para todos os lados no negócio de vocês. É importantíssimo saber isso, né? Definição de persona, definição de público-alvo, a gente chama de playbook de vendas. É importante fazer isso, tá? Então, vocês vão vender mais se o marketing de vocês for efetivo, tá? Isso, tenham consciência disso. Ah, Thiago, mas eu não tenho grana, eu estou começando, eu não tenho grana para investir em marketing. Vejam, estudem, né? Hoje a gente tem um monte de plataforma legal para fazer divulgação, algumas gratuitas inclusive, mas estudem, porque isso é fundamental para escalar o negócio de vocês. Outra coisa, resultado comercial. Vejam, posicionamento é uma coisa, resultado é conversão, é diferente, tá? E para isso, vocês precisam ter uma abordagem legal. Então, de nada adianta ter um marketing bacana, quando o lead chega, vocês não conseguem abordar aquele lead ou aquele interessado no negócio de vocês, seja o que for, seja produto, serviço, SaaS, seja o que for, sem ter uma abordagem interessante, um script de venda bem alinhado. Então, estudem sobre isso, sobre estratégias de abordagem, sobre script de venda, sobre playbook, né? Porque vejam, hoje eu sou o gestor do negócio, eu sei fazer o comercial da minha empresa, mas eu preciso transmitir esse conhecimento. E outra coisa, eu preciso escalar. Quer dizer que se o Thiago ficar doente, a BDDB não vende mais? Não pode acontecer isso, né? E quando a gente fala de negócios começando, né, startups, enfim, a gente precisa ter esse conceito de escalabilidade e de que ninguém é dono daquela cadeira, né? A gente está como dono daquela cadeira, mas não pode ser o dono definitivo daquela cadeira.
Então a gente tem que ter esse conceito de escalabilidade. E para isso, preparar uma bela de uma abordagem comercial, um script de venda é fundamental, viu? Diquinha básica para vocês. Outra coisa, aumento do faturamento. Aumentar o faturamento, ele está intrinsecamente ligado com a experiência de entrega da abordagem, da hora da abordagem, até a entrega do produto ou serviço. Você só paga mais por algo que você sabe que a experiência é enriquecedora. Tá? Então vejam, em tudo que nós formos fazer, um restaurante chique, ele é mais caro por quê? Por causa da experiência. Um relógio Rolex, ele é mais caro por quê? Por causa da experiência. Um curso com alguma celebridade, ele é mais caro porque ele é caro por causa da experiência. Então pensem que produtos e serviços precisam gerar experiências, conexões verdadeiras e não simplesmente uma promessa vaga, que é o seguinte: eu prometi que era bom, bonito e barato e não é. Eu prometi que a experiência era top e não é. Pensem nessa entrega da experiência, que seja real. Se vocês vão trabalhar com um produto, um serviço, qualquer coisa que vai entregar uma experiência de menor valor, tenham consciência disso e trabalhem para o público que tem consciência disso. Se vocês forem trabalhar com produto, serviço ou qualquer outra entrega que tem um valor agregado muito alto, entreguem uma experiência enriquecedora para o cliente de vocês, porque é isso que vai fazer com que eles se tornem porta-vozes do negócio de vocês, e o negócio de vocês vai crescer absurdamente, porque vocês não vão fazerem comercial. O cliente de vocês, o produto de vocês, o serviço de vocês vai fazer o comercial para vocês. E aí tudo começa a ficar mais fácil. Vocês começam a colocar as engrenagens no local certo. E aí quando elas começam a se movimentar todas juntas, vira uma sinfonia tão bacana, né? O mecanismo, o ecossistema, ele começa a se movimentar de uma maneira tão bacana que assim, fica mais fácil, né? Então por isso, pensar produto e serviço antes do discurso, pensar em melhorar processos antes de começar só a propagar e a fazer publicidade, é muito legal e vai ajudar vocês muito. Vamos lá. Próxima coisa. Sucesso. Fato ou fake, né? O que define o que nos define é a felicidade. Ela pode existir no muito e no pouco. Ela pode estar no acordar tarde. Eu tenho sucesso porque eu chego na agência meio-dia, né? Ou ela pode estar na insônia, ou seja, eu rodei a noite trabalhando para um projeto que eu amei fazer e isso me deixou feliz mesmo não dormindo. Então, a felicidade ela tem que tem que acompanhar o ser empreendedor, né? Ninguém empreende. Vejam, aqui fazendo um parêntese na minha fala, eu trabalhei alguns anos sem ganhar um tostão. Nossa, mas como? Verdade, né? Eu pagava a operação só. Mas eu acreditava tanto no negócio, eu sabia que eu estava no caminho certo, ora eu sabia que eu estava precisando aprender mais para entregar mais valor. Então esse reconhecimento ele é importante, mas acima de tudo eu não deixei de ser feliz nos empreendimentos que eu desenvolvi e nos empreendimentos que eu tenho desenvolvido. Thiago, você já quebrou? Umas 3, 4 vezes, tá? Tudo bem, faz parte do game quebrar, tá? Vamos lá. Vivemos um estado de insatisfação crônica, por isso que eu falei que é abrir na caixa preta, né? Eu falo a parte legal, mas eu também falo a parte complicada do empreendedorismo, né? Por que é uma insatisfação crônica, né? Porque a gente nunca está satisfeito com o resultado que a gente tem hoje, né? Então a gente tem uma diferença entre expectativa e realidade do que a gente vê hoje nas redes sociais, né? O mundo está disponível para a gente na tela do celular e a gente vê tanta gente feliz, tanta gente rica, tanta gente gozando de saúde, enfim, e ao mesmo tempo a gente vê a outra contrapartida que a gente olha para o nosso jardinzinho aqui, pepino, boleto, problema, atraso, gente reclamando, processo, enfim. Gente, a gente não pode ficar se comparando, eu falei isso já, mas não pode ficar se comparando com rede social dos outros, com filme, com qualquer outra coisa. A gente está se comparando, a gente acha que a nossa vida ela é um estado da arte, né? A gente acha que tudo vai ser belo, bonito, aqui não quero aqui distinguir nada, mas assim, cor de rosa ou azulzinho. Não, tem um monte de bolinha preta e vão existir essas bolinhas pretas e a gente vai ter que saber lidar com elas e fazer delas degrau para a gente poder crescer. Como pessoa e como empreendedor, né? Então peguem isso para vocês e saibam que vai acontecer, vai dar BO. Parem de olhar para o vizinho e resolvam o jardim de vocês, resolvam o negócio de vocês, melhorem processos do negócio de vocês, se cerquem de pessoas que são mais capacitadas que vocês em algum determinado assunto.
Isso é fundamental. Nunca parem de estudar, né? Eu acho que é isso que transforma os negócios. Capacitação do gestor e capacitação da equipe. Vejam, aqui dentro da agência a gente tem uma universidade corporativa, coisa que pouco se via e se falava sei lá, poucos anos atrás. As empresas terem universidade corporativa, pagarem para desenvolverem cursos específicos para o negócio das empresas. Eu me considero uma empresa pequena de faturamento. E vejam, eu já vi a necessidade para os meus 14 colaboradores de ter universidade corporativa. Por quê? Porque isso, toda semana a galera está se reciclando. Toda semana eles estão procurando conteúdo de qualidade. E esse é o meu papel. Capacitar, treinar, melhorar processo. Fazer com que as pessoas elas tenham mais paixão pelo que elas fazem. Outra coisa, aqui eu quero que a galera seja empreendedora. Eu não quero que eles fiquem sentados nessa cadeirinha aqui pro resto da vida. Eu quero que eles sejam donos de uma franquia da nossa agência. E isso eu faço com que eles consigam sonhar, entender cultura do negócio, cultura da empresa, consigam crescer enquanto pessoas e enquanto profissionais. Fico aí essas dicas aí, né? Abrindo essa caixa preta para vocês. Eu tenho mais um vídeo para passar para vocês agora, que eu acho que fala um pouquinho, né, da essência do nosso negócio, do meu negócio enquanto profissional de comunicação e hoje sócio da BDDB, né, de uma agência de comunicação. Eu convido a todo mundo que deu play aí. Eu acho que o Marcelo me falou que o contexto é esse, né, que todo mundo deu play e possa assistir esse vídeo. Ele tem 2 minutinhos só e aí eu já vou para a parte final da minha fala, beleza? Sempre me perguntam, o que você faz? Existe uma resposta curta e uma resposta longa para essa pergunta. A longa é, o que eu faço é reflexo do que eu sou. E o que eu sou é reflexo do que eu construí até aqui. Resultados de erros e acertos, que me trouxeram aprendizados e novos valores. Sou o resultado de almas atormentadas que se encontraram com o propósito de materializar ideias, transformar vidas e revolucionar marcas. Isso não é fácil e nem simples. Mas é por isso que eu tô no mercado há 19 anos, batendo de frente com o monopólio das grandes agências, saindo fora do convencional, trazendo significado ao termo hot shop. Uma agência enxuta, mas muito sexy, que não se prende a propostas indecentes, e sim a propósitos. Comigo, antes do esteticamente belo, vem um extraordinário plano de marketing estratégico, o humanamente possível e, é claro, o financeiramente viável. Sou difícil de falar, mas fácil de trabalhar, porque não sou o tipo de agência que só se preocupa com o FII, e sim em potencializar ao máximo as marcas que atendo, dando valor à sua história e criando conexões duradouras. Eu nasci do desconforto, da provocação, do anseio por liberdade, da necessidade de fazer mais e melhor. E esses são alguns dos valores que norteiam os meus passos por quase 2 décadas. Meu time trabalha com alegria, motivação, entusiasmo e muita velocidade para que as marcas fiquem na memória e no coração das pessoas através das ações criativas e experiências únicas que desenvolvemos. Não é só uma artezinha, é uma expressão de excelência. Não são apenas traços, é uma identidade sendo construída. Não são apenas frames, são histórias contadas através dos meus olhos. Eu decodifico, crio, invento e ressignifico, pois não há sentido em fazer sem pensar e nem pensar sem fazer. E como não falar do momento em que estamos vivendo? Enxergamos as oportunidades nas crises e descobrimos que existe um mar azul cheio de possibilidades. Criatividade, inovação, impacto, proatividade, comprometimento, responsabilidade, ética, integridade e transparência são as velas da embarcação que utilizamos para cruzar esse horizonte cheio de desafios. BDDB é ir além. BDDB é virar o jogo. É entender que a vida é boa, a vida é curta. Isso sou eu. Lembra da pergunta do começo sobre o que eu faço? Você quer a resposta? Eu transformo vidas, marcas e propósitos. BDDB, The Brand Experience Office. Legal, pessoal. Essa questão, esse vídeo aí, ele fala um pouquinho do propósito, né? A gente chama ele de manifesto. E ele tem muito a ver com a nossa essência mesmo. Eu acho que isso deve fazer parte, né? Aqui é um exemplo só do negócio de vocês, o propósito de transformação. Quando a gente fala de transformação, a gente fala da transformação do eu e a transformação do outro.
e dos nossos pares, né? Porque a gente não consegue fazer nenhum negócio sozinho. E aí eu venho perguntar para vocês, né? E é uma pergunta que vocês têm que fazer sempre. Em que posso ser útil hoje? Né? Quem viu aquele seriado Neil Armstrong, bem legal, do Netflix, de um médico que se torna diretor de um hospital, Neil Armstrong, né? Ele fala exatamente isso, né? Em que posso ser útil hoje? A gente tem que acordar diariamente e aí se fazer essa pergunta para nós e para os nossos pares, para os nossos clientes e a gente poder se ajudar. Eu acho que é isso. O propósito da Agência Curitiba, o propósito do Vale do Pinhão é justamente ajudar, dar suporte, dar apoio, gerar conhecimento rico. E eu acho que hoje, né, os formandos têm isso, né? Tiveram isso e têm isso. Né? Esse conhecimento rico de transformação focado no empreendedorismo. Beleza? Com isso eu abro aí para vocês para perguntas, se alguém tem alguma pergunta a ser feita. E aí deixo os meus contatos para que vocês possam seguir ali a BDDB no Instagram, Miau App, Thiago Berardi e o Big Tree Adventure, beleza?